A Bíblia nos conta que o arcanjo Miguel, que é o príncipe dos anjos, disputou com Satanás pelo corpo de Moisés. Miguel venceu Satanás, e o corpo de Moisés foi enterrado no Monte Nebo, de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso está registrado nos versículos bíblicos, que falam sobre a disputa entre Satanás e Miguel, pelo corpo de Moisés. Judas versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Deuteronômio capítulo 34 e versículo 5. Então Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele foi sepultado num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém até hoje conhece o lugar do seu sepulcro. No entanto, uma pergunta nos ocorre. Por que Satanás queria tanto o corpo de Moisés? Na verdade, essa é uma pergunta de difícil interpretação, pois muitas correntes teológicas e variações de respostas têm surgido ao longo dos anos. Porém, há 4 possibilidades do interesse de Satanás pelo corpo do profeta, ao ponto de Deus ter percebido o desejo do inimigo, e mandou o arcanjo Miguel para deter o plano e desfazer o intento. Satanás aparentemente queria o corpo de Moisés, por 4 razões principais. Primeira razão: para profaná-lo. Satanás é o inimigo de Deus, e de tudo o que é bom. Ele queria profanar o corpo de Moisés, que era um homem santo e servo de Deus. Se ele tivesse conseguido, isso teria sido um grande insulto a Deus e aos israelitas. O versículo de Judas 9 não fornece detalhes específicos sobre como Satanás planejava profanar o corpo de Moisés. No entanto, é possível que ele tenha tentado roubar o corpo, profaná-lo de alguma forma física, ou espalhar rumores sobre ele para desacreditar sua importância. O fato de que o arcanjo Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra Satanás, sugere que Satanás era um oponente poderoso e perigoso. Miguel sabia que não poderia vencer Satanás em uma disputa verbal, então ele simplesmente o repreendeu em nome de Deus. Segunda razão: para usá-lo para enganar as pessoas. Satanás é um mentiroso e um enganador. Ele poderia ter usado o corpo de Moisés para enganar as pessoas, fazendo-as acreditar que ele era um profeta verdadeiro. Isso teria sido uma grande ameaça à fé dos israelitas. Terceira razão: para insultar a Deus. Moisés era um dos maiores servos de Deus na história. Ele liderou os israelitas para fora do Egito, recebeu os 10 mandamentos, e escreveu o livro de Êxodo. Profanar o corpo de Moisés seria uma forma de insultar Deus e sua obra. Quarta razão: para impedir que Moisés fosse um exemplo para os israelitas. Moisés era um líder espiritual e moral para os israelitas. Profanar seu corpo seria uma forma de tentar impedir que ele inspirasse os israelitas a seguir o caminho de Deus. A disputa entre Satanás e Miguel pelo corpo de Moisés é um lembrete de que Satanás é um inimigo real e perigoso. Ele está sempre procurando maneiras de nos enganar e nos afastar de Deus. A possível profanação do corpo de Moisés é um lembrete da natureza maligna de Satanás. Ele é um inimigo de Deus e de seu povo, e ele sempre está procurando maneiras de insultar a Deus e atrapalhar seu plano. Como Miguel venceu Satanás em Judas 9? Essa vitória ocorreu de 2 maneiras. Primeiro, ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Isso significa que Miguel não se deixou levar pelo orgulho ou pela raiva. Ele sabia que Satanás era um oponente poderoso e perigoso. Em vez disso, ele simplesmente o repreendeu em nome de Deus. Ele disse: O Senhor te repreenda. Isso significa que Miguel colocou a autoridade de Deus sobre Satanás.
Ele lembrou a Satanás que ele não era mais do que um servo de Deus, e que ele estava sujeito ao julgamento de Deus. A vitória de Miguel sobre Satanás é um símbolo da vitória de Deus sobre o mal. Deus é soberano, e ele sempre triunfará sobre Satanás no final. Além disso, a vitória de Miguel sobre Satanás é um lembrete de que os cristãos devem sempre se lembrar de que eles estão lutando contra um inimigo poderoso. Satanás é um inimigo astuto e perigoso, e ele sempre está procurando maneiras de nos enganar e nos destruir. No entanto, como Miguel, os cristãos podem vencer Satanás, confiando em Deus e colocando sua autoridade sobre Satanás. Veja alguns versículos bíblicos, que fornecem mais informações sobre a vitória de Miguel sobre Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 a 9. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas ele não foi forte o suficiente, e o seu lugar no céu foi tomado. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, foi lançado fora, para a terra, e os seus anjos foram lançados fora com ele. Primeira carta de Pedro, capítulo 5 e versículos de 8 a 9, diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o seu inimigo, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Resistais a ele, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão sendo suportados por vossos irmãos em todo o mundo. A vitória de Miguel sobre Satanás é um lembrete de que os cristãos podem vencer Satanás confiando em Deus, e colocando sua autoridade sobre Satanás. Veja como vencer Satanás em suas vidas. Confie em Deus. Satanás é um inimigo poderoso, mas Deus é soberano. Ele sempre triunfará sobre Satanás no final. Coloque a autoridade de Deus sobre Satanás. Quando você está em Cristo, você tem autoridade sobre Satanás. Você pode repreender Satanás e ordená-lo a se afastar de você. Esteja vigilante. Satanás está sempre procurando maneiras de nos enganar e nos destruir. Esteja vigilante e resista às tentações de Satanás. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas, e deixe seu pedido de oração nos comentários. Até o próximo vídeo.